estamos começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na ETV Campos Gerais. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Meu nome é Ney Herman e o tema de hoje, Unidades de Conservação. Comigo no estúdio da ETV está Gustavo Ribas Neto, presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa. Presidente, bem-vindo ao programa. Eu que agradeço aí a atenção, o convite, né? E como você, agradecer aos telespectadores que estão nos ouvindo. Agradeço mais uma vez sua presença. Voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Olá, estamos de volta com o Lente Aberta. O tema de hoje, unidades de conservação. Comigo no estúdio, o presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, Gustavo Ribas Neto. Presidente, no fim da gestão Péricles de Mello, em 2004, técnicos do Ministério do Meio Ambiente vieram até a região dos Campos Gerais com o Instituto Chico Mendes e fizeram uma vistoria, levantamentos, isso em sigilo, sem conversar com a comunidade naquela época, para criar então o Parque Nacional dos Campos Gerais. E gerou-se uma polêmica muito grande, isso só foi descoberto em 2005, daí já na gestão Pedro Vosgrau. A comunidade inteira ficou muito revoltada, pelo menos os agropecuaristas, porque não houve um debate, não houve uma conversa prévia. Eu me lembro que lideranças rurais chegaram a ir a Brasília conversar com, na época, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, explicando toda a situação específica da nossa região e que acabou gerando dúvidas, mas mesmo assim, em 2006, o parque é criado. E, se eu não me engano, foi no dia 23 de março. Eu só brincava antes do intervalo que é justamente a data do seu aniversário. Basicamente, esse parque de 21.300 hectares aproximadamente tem que impacto na atividade agropecuária da nossa região, caso seja implementado? Olha, a gente tira de nossa região uma quantidade, praticamente 10 mil alqueires de área de produção, que isso vai impactar no nosso valor bruto. Hoje, informação dos jornais locais falam aí que o valor bruto da produção do estado aumentou, o valor bruto da produção do nosso município é 570 milhões e cresceu quase 9% do ano passado para esse ano. Lógico que você tirando um volume de área como esse, você vai abater, vai diminuir esse volume, né? E então você tem um impacto na área econômica e você não tem um impacto na área ambiental. Porque na área ambiental você passa a fazer uma gestão pública dessa área, aonde o Instituto hoje conta, falha a minha memória, 3 ou 4 técnicos, né, e mais alguns funcionários na parte operacional, o que não chega nem de perto, em torno das 3 mil pessoas que hoje estão dentro dessa unidade. Então essas pessoas fazem a gestão, fazem a preservação, fazem a sustentabilidade, fazem a produção. A hora que a gente tira essas pessoas dessa área, a gente fica com quase 22 mil hectares a 5 quilômetros da cidade, sem uma gestão efetiva, porque essas pessoas não conseguem conseguir dar o abrigo, dar a proteção devido a esse local. Houve uma polêmica muito grande na época por 2 fatores. Primeiro, aquele que eu já falei, que não houve uma discussão prévia com a comunidade, e daí os técnicos da área disseram que é assim que se implementa uma unidade de conservação. Eu, sinceramente, não entendi como que você cria sem o apoio da comunidade, mas tudo bem. Poucos ecologistas se manifestaram de maneira favorável à criação do Parque Nacional dos Campos Gerais na época, pelo menos nos moldes como ele foi criado, porque sem o apoio da comunidade nada é viável, nada é sustentável. E dentro dessa área do parque existem, inclusive, pequenos proprietários, muitos pequenos proprietários, que seriam afetados, e isso não tinha sido informado à época a ministra Marina Silva. Depois foi informado, mas mesmo assim o parque foi criado. A questão toda é que o impacto que existe não é só nesses 21.300 hectares, mas também no entorno do parque, que fica limitado no manuseio e no manejo das terras para a agricultura, não é isso? A gente tem uma zona de amortecimento que costumam falar de 500 metros, mas o impacto é muito maior do que isso, né? A gente costuma falar que o parque foi feito em cima da coxa. Sentamos aqui, abrimos um mapa e olha, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Isso é comprovado. Aonde a gente comprova isso?
você chega em determinados locais do parque, você chega num limite dele. Nesse limite, se eu olhar para a direita, eu tenho a cultura de soja, por exemplo. Se eu olhar à esquerda, eu tenho a mesma cultura de soja. Não existe um critério ambiental para essa divisão. Mas o impacto, ele não opera só no local. Porque você tem, o que de fato acontece? Essas áreas passam por certas restrições, principalmente na questão de licenciamentos ambientais, conforme o empreendimento que você quer fazer lá, você não pode fazer. E isso impacta na região. Porque as pessoas que estão fora da unidade falam assim, olha, esse pessoal preservou, olha o que aconteceu para eles. Será que é viável e é interessante eu fazer a preservação na minha área? É uma pergunta que fica no ar. Quer dizer, existe o interesse em preservar essa área? Quanto o ponto de vista tem que ser ao contrário. As pessoas que preservaram, elas têm que ser agraciadas, elas têm que ter benefícios, porque elas trazem benefícios. A sustentabilidade traz benefícios. As pessoas costumam separar a questão produtiva da questão ambiental. Elas não se separam de modo algum. Para a gente produzir, a gente precisa do meio ambiente. Eu preciso de água, eu preciso de terra, eu preciso ter um clima estável, eu preciso ter a quantidade de chuvas, né? O volume hídrico anual tem que ser de modo adequado, bem distribuído, e para isso, um meio ambiente bem preservado, como nós temos aqui, proporciona esse fato. Além do mais, que todo o nosso estado do Paraná está regido sob a lei da Mata Atlântica. A lei da Mata Atlântica não permite que você faça desmatamentos sem a devida autorização. Então, a gente parte do pressuposto que as pessoas cumprem o que a legislação manda, e elas cumprindo o que a legislação manda, o Estado não tem por que aportar recursos num parque nacional, sendo que o ganho não vai existir. Se as pessoas cumprem o que manda a lei, o ganho ambiental não existe. O que o Estado precisa fazer? O Estado precisa fomentar, ele precisa falar assim, olha, vamos aportar recurso nessa região muito bem preservada para desenvolver um turismo. Vamos aportar recurso nessa região para proporcionar que esses produtores consigam vender, e isso acontece, vender a preservação do mar araucária. Existem pessoas fora do Brasil que preservam você fala, a tua araucária está nesse ponto, está aqui a foto dela, você tem como ver ela, e pagam anualmente para você fazer essa preservação. Então, ações como essa são necessárias. Para implementar isso, precisa o quê? Precisa a iniciativa privada. Porque a gestão pública, eu colocar 4 funcionários em 22 mil hectares, praticamente 22 mil hectares, eles não vão ter sucesso na manutenção de toda essa área. Então, precisa do quê? Um ente privado, porque o ente privado consegue aportar recursos na hora necessária e do modo necessário. Então, a gente avalia que foi uma ação mal calculada, mal feita, e que, como você mesmo falou, foi feito do modo que as pessoas tomam um susto quando falam assim, vão implementar. Quer dizer, aonde a área é efetivamente a ser preservada? Aonde a área efetivamente que é produzido? E isso aí não foi feito. Só vou interrompê-lo um pouco justamente para explicar para as pessoas de casa o que aconteceu ao longo da história do Paraná. Uma intervenção breve apenas para recapitular. Se você pegar o mapa do Paraná e pegar uma régua, riscá-lo de cima para baixo, daquela região ali perto de Foz do Iguaçu e vir, literalmente, até o Vale do Ribeira, você vai traçar uma linha no Paraná e vai dividi-lo entre o norte e o sul. Na região norte do estado, houve a produção maciça de café, enfim, outras lavouras. As matas foram totalmente derrubadas, sobrou muito pouca coisa. Agora, no sul do estado, curiosamente, onde tinha atividade madeireira, se preservou. Houve um processo de preservação que é, diga-se de passagem, exemplo para outras regiões do país, principalmente para a preservação de recursos hídricos. Porque, todos sabem, se você tem uma nascente de água, ela precisa ser protegida por uma mata que a envolva, e assim você vai ter água constantemente. E não se planta sem água. A água sempre foi um tesouro fundamental para quem, literalmente, produz alimentos. Dentro dessa perspectiva histórica, o que o senhor Gustavo Ribas Neto mencionou há poucos minutos atrás é que o governo federal está dizendo, desta forma, que se você preservar, você vai ter suas terras arrancadas de você no futuro. Eu sei que parece uma linha de raciocínio meio torta, mas infelizmente é a conclusão a que se chega, o que muitos produtores rurais chegam, quando veem o que aconteceu aqui nos Campos Gerais. Aliás,
que aconteceu? Não, porque na verdade, senhor Gustavo Ribas Neto, não houve literalmente a indenização dos produtores rurais. Ou houve? Não, não houve. Na realidade, o decreto, quando você implementa, quando decretar a unidade, o governo federal tem 5 anos para indenizar os proprietários de maneira prévia e justa. Então, como não fizeram a indenização, os proprietários continuam dentro das suas áreas, fazendo a atuação como eles mantêm a sua produção, só que com essas restrições que servem de modelo para quem está fora do parque, fala assim, olha, a gente não tem que dar essa atenção à preservação porque a gente pode ser penalizado. E o modelo federal tem que mudar, nós temos que pegar e incentivar aqueles que fazem a preservação para a gente conseguir um meio ambiente melhor para todos. Vocês do Sindicato Rural e outras entidades entraram com uma ação na Justiça para tentar reverter esse quadro? Isso, através da Federação da Agricultura, a gente já tinha ações anteriores, mas entramos numa ação pedindo a caducidade. E aí, nessa ocasião... Explicando para o público a caducidade. Caducidade é a seguinte, a hora que você tem um prazo para você cumprir um ritual dentro daquele decreto, você decreta aquela área de interesse público para um parque nacional, desde que você cumpra o ritual para implementar. Nesse ritual, uma da parte desse ritual é você pagar ele no prazo de 5 anos de maneira prévia e justa. E isso não ocorreu, então a Federação da Agricultura entrou com uma ação pedindo a nulidade do decreto em face ao não pagamento das indenizações, e com isso o juízo de segunda instância decidiu que não pode ser pago mais a unidade. Então vocês não podem mais indenizar a unidade em face de ter transcorrido 5 anos. Então, fala mais ou menos assim, sendo que a caducidade do decreto se opera em relação aos atos no que diz respeito à desapropriação. Nos termos do artigo 10 do decreto 3365 de 41, esse decreto fala sobre indenizações de áreas, né? Observou-se a caducidade, então, em relação à prescrição do artigo 5º do decreto, no tocante à declaração de utilidade pública para fins de desapropriação. Então, eles enumeram o artigo 5º, que diz: os imóveis sob domínio privado localizados dentro do limite do parque ficam decretados de utilidade pública, como falamos há pouco, para fins de apropriação nos termos do decreto 3365 de 1941, devendo o IBAMA adotar as providências que se fizerem necessárias. Então, ele deveria ter tomado essas providências e não tomou. Basicamente, se ele não tomou as providências, ou seja, se ele não indenizou os proprietários, então a criação do parque fica caduca, aí vem o termo que o senhor utilizou. Exatamente. Ou seja, a criação do parque perde a validade concreta, é isso? É isso aí. Pelo menos essa foi a ação que a Federação da Agricultura entrou. Esse é o tema. Então, no entendimento, é o seguinte, enquanto eles não conseguirem reverter isso, as indenizações de forma judicial que eles têm que fazer para os proprietários não podem acontecer. Então, o Instituto Chico Mendes vem procurando fazer avaliações das áreas que não fez durante os 5 anos que devia ter sido feito, para tentar reverter um processo que ele não cumpriu. Então, eles perderam, só vamos deixar isso bem claro, eles perderam o prazo legal. Se perderam o prazo legal, automaticamente o parque perde sua efetividade, porque ele não pode ser criado sem a indenização aos proprietários, e automaticamente deixa de existir, né? Ou seja, vira letra morta, né? Mas isso aí está hoje em discussão no Supremo Tribunal Federal. Então, essa discussão foi a 3ª instância. Essa decisão é a decisão de 2ª instância. Nós iniciamos com o processo em Curitiba, aí ele segue a Porto Alegre, 2ª instância, e vai para a 3ª instância. Então, ele está em 3ª instância. Só que na 2ª instância vocês perderam a causa. Na 2ª instância, a decisão é essa que eu acabei de ler. Só para entender, então, de acordo com o que o senhor acaba de comentar conosco, a decisão é: mantém-se a unidade de conservação, apesar dela ter caducado no que se refere à indenização dos proprietários. Exatamente. E, de acordo com a decisão da Justiça, o que me deixa muito surpreso, a indenização não vai acontecer, ou seja, ela não precisa ser efetuada e a unidade de conservação vai ser mantida. É a interpretação que se tem fazendo uma leitura leiga do texto. Mas aí acontece o que a gente costuma falar, de um modo generalizado, das unidades de conservação, que são os parques de papel.
Porque um parque nacional, a característica dele é que ele tem que ser ele é uma unidade de uso integral. Então ela é restrita, não pode existir pessoas dentro do parque, não pode existir propriedades dentro do parque. Então com isso, por um lado ela diz assim, o parque existe, mas não pode indenizar. Se não pode indenizar, você não pode retirar essas pessoas de maneira prévia e justa, como prevê. Então, efetivamente, você tem uma unidade que ela não está nem efetivada e nem deixa de ser efetivada. E, simplificando, o juiz não tomou decisão nenhuma. Ou então ele decidiu que o parque é criado e que os proprietários não vão receber. Uma das duas coisas aconteceu dentro dessa decisão. Ou o texto foi mal escrito, magistrados às vezes cometem equívocos na medida que redigem seus textos, nós somos seres humanos, cometemos erros, ou então ele deixou clara essa intenção. Isso não preocupou vocês, essa interpretação possível? Não, a preocupação que a gente tem, as famílias que estão dentro dessa unidade, são famílias que estão há muito tempo. As gerações, né? Os proprietários rurais dos Campos Gerais são proprietários tradicionais, né? As pessoas não chegaram ontem, as pessoas têm as propriedades há 20, 30, 40, 100, 200 anos, né? Então a gente tem propriedades aí que os títulos vêm lá de 1700, não era nem o estado do Paraná, né? A gente estava em São Paulo ainda, não existia o estado do Paraná. Então o que acontece de fato com isso? A situação para os proprietários se mantém com dificuldades de licenciamentos, com uma série de entraves. Então é uma situação ruim para todos os lados, mas como os proprietários são pessoas que querem manter a atividade, elas vão manter a atividade até que criem um instrumento legal para que eles possam indenizar, porque o Parque Nacional não pode ter pessoas dentro e tem que ser indenizado de modo prévio e justo. Mas qual seria a indenização justa? Algumas pessoas podem estar se perguntando isso. Qual seria a indenização justa dentro desse processo? Olha, a indenização, o que prevê é que é valor de mercado. Então você tem que avaliar essas propriedades, quanto elas valem de mercado, o que elas têm de benfeitorias, o que elas têm no todo o seu conceito, para daí você pagar essas pessoas em dinheiro, né? Essa é outra questão que a gente levanta, né? Eu tive uma reunião, numa ocasião em Brasília, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Essa reunião era uma audiência pública, que discutia as unidades de conservação do Brasil, criação de novas unidades, regularização fundiária e composição e compensação ambiental. Quem estava nessa reunião compondo a mesa? Né, o secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, o presidente do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, a diretora de licenciamento ambiental do IBAMA, um pesquisador da Amazon e um coordenador de infraestrutura da The Nature Conservancy, TNC. E nessa reunião, o que foi colocado às pessoas é que no Brasil demoraram 102 anos para regularizar 7% das unidades de conservação. Então, a gente fazendo uma conta, a gente chegaria à conclusão que para indenizar a totalidade de áreas que existem sobre o domínio do Instituto Chico Mendes, eles precisariam de 1.457 anos, que são 75 milhões de hectares que existem sob a gestão do Instituto Chico Mendes. Repita a informação. Vamos lá. 102 anos eles demoraram para regularizar 7% da área que eles têm sob a gestão deles. Isso aí, fazendo uma conta, se mantiverem a mesma regularização no mesmo processo, eles demorariam 1.457 anos para regularizar todas as unidades. Pouquinho tempo, então. Pouquinho tempo. 1.500 Eles anos. têm hoje 67 parques nacionais sob a estrutura deles, 2.000 brigadistas para cuidar de todos esses 67 parques nacionais, 312 unidades de conservação, os outros tipos de unidades, e 75 milhões de hectares em unidades de conservação, com um faturamento anual, nessa época, em 2004, de 176 milhões de reais. Aí, fazendo uma conta, pelo que eles falaram, pelo volume que eles gastaram para indenizar esses 7%, daria um valor de R$ 1.296 por hectare. O que hoje aqui você não compra área nenhuma por R$ 1.296 o hectare. Então, agora, a gente entra nesse contexto, esse contexto fica mais ligado à área da produção, né? Agora, eu enfatizo muito a questão ambiental. Na realidade, ambientalmente, o ganho não existe a hora que você tirar
3 mil pessoas que moram dentro dessas áreas, você não vai ter ganho. Só para deixar claro, eles pagariam aos produtores 27 milhões e meio de reais. Né? A 1.296 por hectare, né? Exatamente. Agora, quanto valem os hectares? Realmente, quanto vale um hectare na região? Olha, hoje de manhã a gente conversava e falavam em 100 mil reais o alqueire. Né? Então, vamos dizer aí em 40 mil o hectare. 40 mil hectare. É. Que seria o preço justo de acordo com aquilo que é praticado hoje na região dos Campos Gerais. Preço do mercado, se a gente fizer uma avaliação, a gente fala em área produtiva em torno de 100 mil reais o alqueire. 100 mil reais o alqueire, o que dá 40 mil reais o hectare. Aproximadamente. Então, tudo bem. Então, vamos lá, vezes 40 mil, igual a 851 milhões de reais. Nesse período em que o governo Temer pediu autorização do Congresso para ter um déficit de 170 bilhões, fica difícil conseguir esse dinheiro para indenizar os produtores. Mais 400 para os estados, né, que foi aprovado recentemente. Então, o que a gente vê aí, saindo um pouco da questão ambiental, vindo para a questão governamental? Quais são as prioridades de um governo? Quer dizer, a prioridade do governo é fazer a regularização fundiária dessas áreas, sendo que a legislação já protege eles, quer dizer, a gente avalia que tem outras prioridades. Então, falam-se, inclusive, de compensação por empreendimentos que têm impacto ambiental, as empresas têm que pôr um recurso para fazer essa compensação, mas isso aí, às vezes, tem outros objetivos. Né? A gente vê aqui, por exemplo, em Ponta Grossa, recentemente, a Klabin está aportando 3 milhões de reais para um empreendimento ambiental que tem, que é o Lago do Olarias. Quer dizer, vai fazer o quê? Vai possibilitar que a população consiga transitar de locais a outros no nosso município, que existe uma dificuldade. Né? Você tem um local de retenção de água, quer dizer, que você tem um acúmulo, você evita enchentes abaixo, você tem um local de atividades aí, de lazer da população, é muito importante, isso é importante, não só o lazer em si, para a saúde das pessoas, elas precisam ter espaços como esse. Então, avaliou-se que era um local melhor para implementar. Se colocasse 3 milhões de reais no Parque Nacional, o volume de área seria muito pequeno e não traria benefícios nenhum, porque a legislação da Mata Atlântica já protege hoje aquelas áreas. A impressão que eu tenho em 2006 era um ano eleitoral, né? Era o ano em que Lula buscava a reeleição. Ele veio para a região dos Campos Gerais e assinou, então, o decreto de criação do parque. Um pouco mais, né? Na realidade, existia um evento em Curitiba, internacional, que era a COP8 e MOP3. E, na ocasião, esse evento vem pessoas do mundo inteiro e foi avaliado pela ministra à época, Marina Silva, que ela queria fazer algum evento, alguma atividade, alguma ação ambiental naquele momento. Então, por isso, até essa criação, ela vem meio atropelada, ela vem de um modo imposto e não composto, né? E com isso ela pôde assinar realmente naquela data esse decreto de criação. Em virtude de uma série de eventos internacionais, assim, o governo federal, na época, literalmente criava uma boa imagem com a comunidade internacional, mas sem dizer aonde e em que termos o parque estava sendo criado. Eu lembro bem desse processo, como eu disse, por ter acompanhado como repórter diário. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema de hoje, unidades de conservação. Comigo no estúdio, o presidente do Sindicato Rural dos Campos Gerais, Gustavo Ribas Neto. Presidente, falamos no bloco anterior sobre uma decisão do Poder Judiciário, em segunda instância, em Porto Alegre, em relação a uma ação movida pela Federação dos Agricultores aqui do Estado do Paraná, pela FAEP, que pede a caducidade da criação do parque, já que eles não indenizaram os proprietários no prazo devido, que seria 5 anos. Houve, pelo visto, uma insatisfação com o resultado de primeira instância, foi para a segunda instância e agora vai para o Supremo Tribunal Federal. Né? Isso. Vai para o STF, não para o STJ. Vai para o STF. STF mesmo, para o Supremo. Isso. Ok, então só para deixar clara essa questão.
E a decisão do juiz de Porto Alegre era de que se cria a unidade de conservação, mas não se indenizam os proprietários, né, que é exatamente o que deixou vocês, no mínimo, preocupados, porque a decisão era incoerente com a legislação atual. É Para isso? todos, né? Incoerente para quem quer que implemente, incoerente para aqueles que não querem que implemente, porque você cria uma incerteza jurídica, porque para você criar um parque você tem que tirar as pessoas, se você não tira as pessoas, como é que você vai deixar o parque lá? Né? Ó, estou corrigindo para você, é STJ, Supremo STJ. Tribunal de Justiça. Né? O Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, está com o ministro Gurgel de Faria. Ok, então foi para o STJ, eu só fiquei confuso, porque normalmente o STF trata de questões constitucionais. Então, o STJ realmente trataria de questões de terceira instância dentro desse tipo de natureza. Agora fica um pouco mais lógico. Dentro dessa linha de raciocínio também, nós lembramos no bloco anterior como foi a história da criação do Parque Nacional dos Campos Gerais. E houve uma polêmica muito grande na época, dizendo que os produtores eram contrários à preservação ambiental. Essa foi a alegação dos ambientalistas à época. Só que esse argumento deixou literalmente a classe dos produtores rurais, no mínimo, contrariada. E qual foi o motivo dessa contrariedade? Olha, eu já falava no bloco anterior, né? A gente depende da natureza. Eu, uma ocasião, inclusive como apresentador da CBN, eu estava ali escutando no carro. Eu me recordo disso que não faz muito tempo. E você, na ocasião, entrevistava o Munir Shawish, a ocasião, presidente da Sanepar, e perguntava para ele sobre a qualidade da água. E ele respondeu assim, que ele dava uma culpa da poluição das águas ao produtor rural. E eu passei uma mensagem à ocasião para a rádio, e você leu ela no ar, onde eu falava o quê? Que eu bebo água no rio dentro da minha propriedade, meus filhos, minha esposa, a gente vai no rio e bebe aquela água lá. Eu quero ver se o presidente da Sanepar bebe a água lá depois da estação de tratamento. Eu quero ver se um munícipe bebe a água lá antes ou depois da estação de tratamento. Então, o produtor, o agricultor, ele faz a sua lição de casa. Porque se ele não tiver um meio ambiente preservado, ele não tem o seu principal patrimônio. Aonde que uma terra pode valer 100 mil reais? Quando ela tem uma capacidade de produção. O senhor fala do alqueire, Na nossa região. Exatamente. Como é que ela pode ter isso? Se ela tiver capacidade de produção. Como é que ela tem capacidade de produção? Equilíbrio ambiental. Né? Você precisa ter uma camada orgânica adequada, você precisa ter uma estrutura de solo adequada, você precisa conservar esse solo para que o solo não vá para os rios, você precisa preservar isso, porque a geração atual e as gerações futuras dependem dessa área. Então, existe uma conotação colocada de modo errado, que os agricultores, os proprietários rurais, os produtores, são contra o meio ambiente. Muito pelo contrário. O meio ambiente é o nosso maior patrimônio. Se tem um patrimônio que nos influencia, é o meio ambiente. Ele é tudo para nós. E o meio ambiente no macro, quer dizer, não o meio ambiente da propriedade, mas o meio ambiente da região como um todo, permite com que a gente tenha, como a gente falava lá atrás, tem um regime hídrico adequado. Quem tem um regime hídrico adequado consegue produzir. Quem não tem, não consegue produzir. No Paraná, nos Campos Gerais, aqui a gente não perde uma safra. A gente pode ter produções maiores ou menores. É muito difícil, e eu não me recordo de ver, como a gente vê às vezes no norte do Paraná, a pessoa plantou o milho, não choveu, eles pegam e matam, passam a grade em cima daquele milho para plantar outra cultura. Aqui não. Aqui a gente pode ter produtividades menores ou maiores, mas a gente tem a produtividade. Por quê? Porque o nosso meio ambiente é bem equilibrado. E esse trabalho no meio ambiente bem equilibrado é um trabalho que os proprietários rurais fazem, fizeram e vão fazer. Mas antigamente por uma questão de instinto, eu acredito, e hoje com base em informações técnicas. Agora, a criação do parque em si, vocês são contrários ao Parque Nacional dos Campos Gerais ou à forma como ele foi criado? Olha, na realidade, o que a gente precisa aqui nessa região não é um parque nacional.
a estrutura de preservação, ela tem que ser composta, como se fala nesse meio, um mosaico. O que é um mosaico? Mosaico é que você prevê áreas com restrições às vezes maiores que o parque, pontualmente, e com restrições como o parque e menores do que o parque. Então você consegue pegar uma área onde tem uma questão, pode ser biológica, pode ser de flora, pode ser de fauna, pode ser de beleza cênica, e você fala, essa região pode ser de fragilidade, essa região tem que restringir mais. Então pegamos uma região que, se a gente tiver a circulação de seres humanos e animais, pode prejudicar uma situação pontual, ali você tem que preservar mais do que um parque. A gente acontece isso aqui mesmo em Vitimarsum. Nós temos umas rupturas em rochas aqui que a área, o local é todo cercado. Por quê? Porque aquilo a gente tem que preservar para o futuro. Se a gente manter na gestão normal, aquilo vai se perder. E você tem áreas que têm que ser preservadas como um parque nacional. Você tem áreas que têm que ser abertas como uma área de preservação ambiental, uma APA, onde você tem um uso sustentável. Então você tem que compor. O que acontece nos Campos Gerais? As pessoas, muitas vezes, as pessoas que criaram esse parque, muitas vezes, a grande maioria, não conhece os Campos Gerais. Não viveram aqui, não vivem aqui, não sabem a realidade. Então querem fazer uma comparação, por exemplo, de um parque que fica na Serra do Mar. O parque que fica na Serra do Mar, você tem um morro com declividade muito alta, pedra, você não tem uma utilização como a gente tem aqui. Então você não pode criar um parâmetro, como você tem na Amazônia, para você ter no Paraná. Os biomas são diferentes, as classificações são diferentes, o uso é diferente. Então isso, as áreas tem hoje a atividade econômica tem que ser mantida. A gente precisa de áreas com desenvolvimento turístico. Falamos há poucos minutos eu ia falar que a gente precisa de opções de lazer para a população. A gente precisa desenvolver o turismo que vai gerar recursos, vai gerar possibilidade de renda no campo, não só pela atividade turística, mas como fazer alimentação, almoço, jantas, hotéis, e isso incentiva a preservação, porque ela vai facilitar e aquela preservação se torna um ativo e não um passivo. Passivo esse que até há muito pouco tempo atrás, e eu creio que ainda estão considerando desse modo, eles consideram as áreas de mata sem valor econômico. Então, por um lado, você fala assim, a preservação é essencial, a floresta é essencial, e nós concordamos com isso, porque ela faz parte desse equilíbrio hídrico. Mas daí você fala, bom, mas quanto vale essa floresta? Não, essa floresta não vale nada. Mas como não vale nada? Não vale nada porque você não pode exercer uma atividade econômica. Pode exercer uma atividade econômica. Né? A atividade econômica como um turismo. A atividade econômica, como ela proporciona melhorar a nossa atividade econômica. Então, ela proporciona a apreciação disso. Né? Então, na hora que a gente faz uma atividade em um hotel e você vai apreciar aquela beleza. Então, isso é um passivo, que não é um ativo, né? Que não consideram como ativo, e que esse ativo ele é inigualável. Eu costumo falar o seguinte, viu, Ney? As pessoas podem pegar uma área e converter ela para uma agricultura. É uma atividade fácil e rápida. Vá fazer um arenito, como nós temos aqui no Parque Nacional de Vila Velha. Quantos milhões de anos demorou para aquilo acontecer? Vá fazer uma floresta, como a gente tem. As florestas demoram centenas de anos. Então, esse é o ponto. No caso dos arenitos, de 400 a 600 milhões de anos. Olha aí. Então, isso vai ser, é um ativo, e esse ativo ele tem que valer muito, porque para você compor isso demora muito. Dentro da filosofia que o senhor coloca, eu entendo a linha de raciocínio, basicamente também a lei já contempla isso. Né? A legislação nacional do meio ambiente já estabelece, de acordo com diferentes situações, um rigor maior, igual ou menor ao dos parques nacionais. Ou eu estou errado? Não, está correto. Na realidade, o Paraná está por uma lei mais rigorosa do que o Código Florestal, que é a lei da Mata Atlântica. O estado todo do Paraná é considerado Mata Atlântica. Então, tudo que você quiser cortar uma árvore dentro da área do parque ou fora do parque, você precisa de licenciamento ambiental. Então, é também outro ponto. Você está aportando trabalho de funcionários públicos,
aportando recursos da ordem de 800 milhões 850 para regularizar, para simplesmente tirar as pessoas lá dentro. A hora que você tirar, tem casas, tem barracões, tem estruturas, tem aviários, tem leiterias, tem as lavouras, porque aquilo, a hora que você deixar eles sem utilizar, isso aí se torna um passivo, né? A gente fala as vassouras, começa a crescer vegetação que às vezes não é adequada para o local, porque aquele solo já foi mexido, aquele solo não está na sua condição original. Tem calcário, houve uma melhoria desses solos que proporciona a produção. Então não é só os 850, você precisa fazer uma série de coisas e com que ganho? Quer dizer, qual é o ganho? Vamos melhorar a questão ambiental, vamos restringir? Não, não vamos, porque a outra lei já protege. Então não existe um ganho, não havendo um ganho, eu não vejo isso como positivo, porque não existe o ganho ambiental. Eu acho que, no meu ponto de vista, existe uma perda ambiental, e tendo essa perda ambiental, a gente também vai pôr recurso público e força pública no local que não é necessário. Esse recurso ser colocado para desenvolver turismo, para desenvolver ações de preservação, como a gente vê. Eu costumo falar muito do caso de Nova York. A água que é consumida em Nova York vem de 200 quilômetros de Nova York. Então existe uma preservação das nascentes, da origem até onde captam a água, e essa água chega e implementam recursos, pagam aos produtores por ano, cercam as nascentes, fazem pontes para os bovinos, o gado passar de um espaço ao outro, e isso foi um investimento de uma ordem muito grande. E a conta deles hoje é o seguinte: esse investimento já se pagou e está dando lucro. Por quê? Porque o tratamento da água fica muito barato. Porque é uma água mais limpa. Ela chega limpa, você vai fazer menos tratamento nela. É como eu falo, hoje, onde eu moro na zona rural, a água que eu bebo vem do rio. E eu bebo a vida inteira. Minha esposa, meus filhos, minha família como um todo. Por quê? Porque ela está com qualidade. Certo. Feita essa observação e feito esse esclarecimento, nós não tivemos apenas a criação, na época, do Parque Nacional dos Campos Gerais. Outras unidades de conservação foram criadas aqui na região. Né? Foi criada a Reserva Biológica das Araucárias, né, que é aqui em Bituva, Teixeira Soares. É uma unidade mais restrita ainda que o Parque Nacional. O tamanho é muito parecido com o tamanho do Parque Nacional. E tivemos uma reserva das Perobas, que daí não é na nossa região, é um pouco mais acima, que é uma floresta da Companhia Melhoramentos intensa, né, que também foi criada naquela ocasião. Esses impactos, eles geram impactos de um modo geral. Então, a gente conversava aí no sindicato sobre os fatos do Parque Nacional, e inclusive alguém questionava sobre a questão mineral. A gente tem questão de calcário, areia, nessas situações. E existia uma unidade que era para ser implementada e não foi, que era o Refúgio da Vida Silvestre, que pegava aí as margens do rio Tibagi, né? E como é um tipo de unidade nova, eles na ocasião não implementaram, né? Então existem todas essas situações que, no meu ponto de vista, o governo federal precisa reavaliar o modo de fazer preservação. A preservação deve ser feita com o auxílio do particular. O ente privado precisa participar. Eu quero fazer uma outra observação também, em função das reportagens que eu acabei executando ao longo do tempo. Há muito tempo atrás, eu fiz uma matéria numa fazenda em Ivaí que produz erva mate. E o fazendeiro, já falecido, ele fez uma parceria com o Embrapa Florestas, a Embrapa aqui de Curitiba, e os técnicos, então, descobriram uma forma de se livrar do corintiano. Eu explico. O corintiano é um besouro preto e branco que coloca sua larva, conhecida como a broca da erva mate, dentro do pé da erva mate. Então ele se reproduz dessa forma. E a broca mata o pé de erva mate. Então qual é o problema com o corintiano, que é o besouro, e a broca da erva mate, que é a sua larva? Se você tem um erval sem floresta, ou seja, só os pés de erva mate plantados, literalmente não existe concorrência para o besouro corintiano e para a broca. Se você planta
ou cultiva, melhor dizendo, a erva mate em áreas de sombra, dentro de florestas, o que acontece? Os pássaros comem os corintianos. Eu estou falando do besouro, por favor, os besouros. E, dessa forma, diminui a população de besouros naquela propriedade e diminui também a broca da erva mate. Muitos produtores já estão adotando aquilo que a Embrapa descobriu que foi, aliás, descoberta essa, facilitada pelo produtor de Ivaí. Feita essa observação, outros produtores também já estão chegando à conclusão que atividades consorciadas com florestas acabam sendo benéficas, não é isso? Você sabe que nessa questão da erva mate, né, a qualidade da erva, além do corintiano, a qualidade da erva sombreada é muito melhor do que a erva que não está na sombra, né? Isso é fato. Isso é um fato que chamou a atenção à época, você lembrando, é que, então, em Brasília, fomos várias vezes a Brasília. Uma falar com a ministra, falar com deputados, senadores, e numa ocasião a gente levou um vídeo de uma pessoa que trabalhava com erva mate sombreada dentro dessa área da reserva biológica das araucárias. E essa pessoa estava lá trabalhando, acontecendo, o relato dele é o seguinte: o pessoal veio aqui, passou de helicóptero aqui em cima e não viram que eu estava dentro do mato trabalhando. Porque ele tinha essa questão da erva sombreada, né? Então é uma preocupação realmente que não houve efetivamente um estudo adequado à época. Esse estudo não sendo adequado, ele pegou e teve discrepâncias como essa que a gente está falando. Uhum. Bom, existe a necessidade, quando se criou a legislação ambiental no Brasil, o objetivo era criar corredores de vida selvagem, né, para que literalmente nós tivéssemos a manutenção dessa vida selvagem no Brasil. Os produtores acabaram não obedecendo o Código Florestal de 65, em parte por desinformação, né, na época não havia um sistema de informação tão amplo como existe hoje, e em parte também porque necessitavam produzir mais, enfim, e daí o desmatamento acabou acontecendo da forma inadequada. Então você pode ver isso, qualquer um pode ver, existem fazendas onde o cultivo vai até a margem. Lógico, esses produtores estão errados, até a margem de um rio, até a margem de uma represa, por exemplo. Mas, apesar desses produtores estarem errados, eles já foram orientados a repor a mata ciliar nesses casos. Então, a mata ciliar é um exemplo de proteção da água. Isso. E também de corredor de vida silvestre. Bem como nascentes d'água, o senhor mesmo falou que precisam ser protegidas pela qualidade do que vocês produzem dentro das áreas de lavoura e até mesmo para o gado. Isso quando se é um pecuarista, de leite ou de corte, tanto faz. Isso no caso do gado bovino. Existem os outros rebanhos também que precisam ser avaliados nessa situação. Esses corredores de vida selvagem, eles vêm sendo recuperados através de muita negociação com o governo federal, não é isso? Você sabe que existe casos, até se falando nisso, eu me recordo que aqui nos Campos Gerais a gente tem locais que não existe a mata ciliar, a área de preservação permanente não tem a mata ciliar. Claro que o produtor que ele faz um uso não adequado, ele vai perder aquele potencial de produção e vai perder aquela terra e com isso ele não vai ter mais a rentabilidade. Mas antigamente o processo de agricultura ele era feito na área de mato. Então chamava-se, né, o termo que se usava era lavoura de toco. Né? Então cortavam-se as árvores e cortando-se as árvores plantava-se ali geralmente milho. E esse milho crescia. Então, se você olhar uma foto mais antiga, você vai ver que os matos tinham uma qualidade pior do que tem hoje. Porque a lavoura estava lá dentro do mato. E nos campos estava somente o gado. Então, hoje a gente tem uma qualidade diferenciada. Né? As áreas de preservação permanente são obrigadas a se manter. E a gente não pode usar como referência as pessoas que agem de um modo errado. Então, eu costumo fazer um paralelo até, de certo modo, radical, mas assim, eu posso pressupor, né, que você esteja armado aí, pode até ser ilegal a arma que você esteja aí, e você pode estar armado, e você pode querer me agredir, ou querer me matar, ou querer me fazer. Então, por prevenção, eu vou sugerir que a polícia lhe prenda de imediato. Eu não estou armado, eu não quero matar ninguém, eu não quero fazer... Então, o que acontece nessa questão ambiental? O Parque Nacional é mais ou menos um paralelo como esse. Pode ser
que alguém pense em desmatar alguma coisa lá. Por prevenção, a gente cria uma unidade de conservação que não funciona e que não existe. Então, essa prevenção ela é completamente inútil, ela não teve a sua efetividade. E com o que a gente já vem falando, com o agravante que não conseguem controlar isso, né? Eu estava vendo aqui nas minhas informações, eu fiz um estudo em cima das áreas de queimas. A gente volta e meia escuta, parque tal pegou fogo, parque tal queimou. Por quê? Porque não tem uma efetivamente gestão. Não que as pessoas não queiram, mas é que se você pôr 5, 10, 20 ou 30 pessoas em 21.300 hectares, você não vai ter um sucesso para que elas consigam controlar tudo. Se você pôr 3.000 pessoas dentro disso aí, é diferente, né? Então, para se ter uma ideia, são dados lá dessa época de 2004, dessa audiência. Em 2010, dentro das unidades de conservação controladas pelos Instituto Mendes, queimaram 340 mil hectares, pegaram fogo. Então, volte e meia escuta, pegou fogo, está queimando tudo e tal. Em 2011, 115 mil hectares. Só na metade do ano de 2012, 94 mil hectares. O que é isso? Isso é o fato seguinte, a gente precisa fazer a viabilidade econômica dessas áreas e manter o proprietário rural utilizando essas áreas. Você pegar uma área, gastar 885 milhões de reais, mais valores para você acertar, tirar casas, tirar cercas, tirar estradas, você fazer uma série de coisas, para depois você querer fazer uma licitação para ceder essa área para um terceiro explorar, é uma lógica inconsistente, para não dizer outra palavra, né? Então a gente tira as pessoas que têm amplo conhecimento da área, sabem como mexer naquela área, porque eles conhecem há 50, 100, 200, 300 anos naquelas áreas, e você põe uma outra pessoa que não conhece a área, não sabe como aquilo se opera, para, através de uma licitação, utilizar isso. Apenas deixando claro também, ninguém mais usa coivara, como chamavam os índios, né? A queimada, para tentar, com as cinzas, deixar o solo mais produtivo. Ninguém mais faz isso na nossa região. Então, e nem em outras regiões do Brasil, até onde eu saiba. O que se faz, às vezes, é uma queimada controlada para pragas, né? Mas isso, às vezes, também não dá certo. Eu já vi fazerem no Parque de Vila Velha, literalmente para tentar controlar pragas. E, às vezes, foge do controle. É uma região que venta muito a nós, então é complicado. Mas, de forma geral, os incêndios podem ser por causas naturais, às vezes cai um raio ou coisa parecida, e pode ser, normalmente por questões de desleixo. Né? Alguém foi acampar, não apagou direito a fogueira, e o incêndio se proliferou, ou então até mesmo jogou um toco de cigarro, que é o que precisa, né? Sim. Na época de capim seco aqui em Vila Velha, jogou um toco de cigarro na rodovia, já pega fogo em tudo. Daqui para frente a gente vai começar a escutar no Paraná aí as questões de incêndio, né? A gente teve algumas geadas fortes, seca, né? A hora que secar, hoje a gente está com um excesso de chuva, excesso d'água, mas a hora que estiver seca é o que você falou, é um pouco e basta. E você, a hora que você não consegue controlar a área, você tem acampamentos, você tem entradas de pessoas fazendo fogueira para fazer um churrasco, o que você tendo uma área com proprietários e com gente controlando ela, você não vai ter esse tipo de problema. Até porque essas pessoas não permitem entrada de terceiros, né? A impressão que eu tenho, vendo de fora como jornalista, é que essa conversa que o senhor está tendo comigo, os produtores deveriam ter em Brasília. Eu sei que já tiveram, mas não é um processo de uma só vez. Não. Lembra aquilo que o senhor acabou de dizer sobre a comparação que fez com a arma, né? Então, temos uma arma e vamos utilizar essa arma e vamos pressupor e manda-se prender a pessoa que nem armada está. É mais ou menos essa linha de raciocínio que o senhor traçou em relação à criação do parque. Isso. Partem do pressuposto que os agricultores não vão preservar e assim imobiliza tudo. E esqueceram, né, que preservaram desde lá atrás até hoje, né? Se está preservado, alguém fez, né? Exatamente. Lembrando que a nossa região não foi desmatada porque era uma região de campo. Mas eu acho que a classe rural deveria se reunir com mais frequência e com mais constância em Brasília, não apenas preocupada com o crédito agrícola, mas preocupada também com essa questão.
Porque eu vejo, no exemplo que aconteceu em Ivaí, uma possibilidade concreta de diálogo substancial com os ambientalistas. Chico Mendes provou que era possível produzir borracha sem desmatar a floresta. Né? Fez um uso sustentável da floresta, né? Exato. Vocês defendem a questão da sustentabilidade? A sustentabilidade é essencial. É essencial. E é uma característica dos Campos Gerais. A gente tem um meio ambiente sustentável, a gente tem processo, a gente tem agricultura, pecuária, leite, suínos, aves. Então essa diversidade promove uma condição melhor, né? E a nossa própria topografia coloca essa questão da gente fazer ações diversas. Se você não tiver a sustentabilidade, você tem ganhos a curto prazo. Você tendo a sustentabilidade, você terá ganhos a longo prazo. Essa lição o agricultor aprende no berço, porque ele precisa transmitir isso. A gente costuma falar que a gente está com a terra emprestada para nós. Deus nos emprestou a terra, nos deu o benefício de poder trabalhar a terra e a gente vai estar cuidando disso para as gerações futuras. Porque as gerações que vêm, elas precisam receber de um modo que elas possam fazer essa utilização. Então esse futuro é o futuro que vai garantir os meus filhos, né? É o futuro que até a gente vê também em determinadas ações que os órgãos públicos devem incentivar e não penalizar. Eles estão penalizando, eles têm que incentivar ações para que esse uso ocorra de modo melhor. Eu costumo fazer um paralelo também com a araucária, sabe? A araucária também nessas questões tradicionais ela era plantado amplamente quando a gente nascia e plantava e todo ano planta e hoje foi considerada uma espécie em extinção. Essa consideração de espécie em extinção prejudicou e isso já está sendo visto. O professor Zanetti em Curitiba já avaliou que a araucária vai entrar efetivamente em extinção pela restrição que você tem de manejo. Chico Mendes fazia manejo da seringueira, mas com certeza a seringueira que já estava velha, eles pegavam e iam para outra, porque eles precisam que a floresta tenha vida, ela tem que ter a árvore que nasce, tem a árvore que morre, e esse processo é um processo natural. E no caso da araucária, literalmente muitos produtores, de maneira desinformada, acabam cortando a árvore ainda nascente para que ela não se prolifere e não gere um problema. Isso, infelizmente... É um medo, né? Isso, infelizmente, vem acontecendo. É errado, mas vem acontecendo. Você falou lá atrás do impacto do Parque Nacional. Isso que você está falando é o impacto do Parque Nacional. Qual é o impacto? O impacto é assim, olha, plantar a araucária, preservar a araucária, árvore símbolo do Estado. Olha o que aconteceu. Eu vou plantar, eu vou preservar, é o raciocínio imediato. E esse raciocínio não impacta somente no parque, ele impacta fora do parque. Então, se você tiver um processo, sempre falo, incentivo, gestão, você vai ter um meio ambiente melhor. Nós conversamos com Gustavo Ribas Neto, presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa. Gustavo, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Olha, eu é que agradeço. Eu estou sempre à disposição. O que o pessoal precisar, a gente está à disposição. E agradeço imensamente o espaço cedido para nós. Eu gostaria de agradecer a você que está em casa nos assistindo e se porventura algum ambientalista se sentiu ofendido com o que foi dito aqui, aliás, não vejo motivo para isso, mas enfim, fica o espaço aqui do programa aberto para que nós possamos conversar, mas fica também uma sugestão. Eu sinceramente acredito que o diálogo é fundamental porque através do diálogo você sana dúvidas e chega literalmente a um acordo comum. Diálogos teriam evitado guerras se tivessem acontecido na época certa. E, sinceramente, essa é a época certa para um diálogo em relação às unidades de conservação dos Campos Gerais. Um grande abraço e até a próxima semana.